Olá pessoal, bem-vindos ao Compras Públicas na Prática, o podcast que transforma o universo das licitações em conhecimento acessível e prático para gestores e compradores públicos. Aqui você se informa daquilo que há de mais importante no setor nesse momento que a gente está vivendo da regulação do setor de compras públicas no Brasil. E hoje a gente está com uma pessoa excepcional para conversar de um assunto que está ganhando cada vez mais peso, né, que foi evidenciado com muita intensidade na 14133 e que está aqui para falar de transparência, de governança pública. Estou aqui com a doutora Elise Britz, que tem um currículo fantástico, pessoal, e eu vou pedir a liberdade para ler, tá, doutora? Porque tem certas coisas que é melhor não tirar de ouvido. Então, vamos lá. Doutora Elise Britz é professora, advogada, auditora líder e administradora, com vasta experiência em governança, gestão de riscos e compliance. É Master in Education Sciences, pós-graduada em Português Jurídico e Direito Público com ênfase em Compliance. Foi presidente da Associação Nacional de Compliance, a ANACO, e atua em comissões da OAB-DF voltadas ao combate à corrupção e compliance. Com sólida trajetória na área de conformidade, tanto no setor público quanto no setor privado. É analista superior em uma estatal e requisitada como analista de cooperação jurídica internacional. Especialista em políticas anticorrupção e implementação de programas de integridade. É também coach ético e instrutora em áreas como Código de Conduta e Procedimentos de Apuração de Responsabilidades, PAR. Doutora Elise é palestrante reconhecida e se destaca por construir mapeamentos de compliance, realizar treinamentos e aplicar metodologias que promovem a integridade nas organizações. Ufa! É muita preocupação com o tema de compliance, né, doutora? Então, vamos começar. Como é que a gente considera e como é que a gente entende que os pilares da transparência e da ética se conectam com esses desafios que são enfrentados no Brasil atualmente, principalmente na área de compras públicas, doutora? Excelente pergunta, né? Assim, para a gente começar até dando uma degustação do que seria o compliance, que algumas pessoas às vezes ainda têm uma certa, digamos assim, nostalgia em entender ou tentar e buscar isso lá daquele passado. Mas o que podemos dizer em termos de transparência e ética é que são duas expressões, dois termos que a gente utiliza muito. A transparência, para que ela serve? Para gerar credibilidade e confiança. Quando eu sei aquilo que eu estou comprando, quando eu sei aquilo que eu estou especificando num termo de referência, num edital, quando eu sei aquilo que eu estou oferecendo, quem são os meus fornecedores, quem é a minha equipe, isso torna o processo todo mais claro e mais confiável, mais acreditável, mais crível. A ética, por outro lado, para mim é o tema mais apaixonante que nós temos. Por quê? Porque ele trabalha toda essa estrutura, toda essa cadeia. Para quê? Para que a gente consiga acreditar nas pessoas que a gente está adquirindo um produto, para que a gente consiga acreditar numa linha de produção ou mesmo na prestação de um serviço. Quando eu tenho a ética, eu melhoro a decisão. Eu tomo decisões mais pautadas em uma conduta, numa específica maneira de ser esperada de um indivíduo. Quando a gente fala, por exemplo, assim, rapidamente aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um muçulmano, falando da religião, nós imaginamos uma mulher de burca, um homem com talvez ali um tecido na cabeça. É isso que nós esperamos de uma pessoa quando falamos isso. Não imaginamos um muçulmano andando, uma muçulmana de biquíni ou de sunga numa praia, mas essas pessoas existem e isso não faz com que eles percam a validade e o valor deles dentro da sua religião. O que eu quero dizer nesse sentido é o seguinte, que quando a gente tem, colocando esse exemplo para tentar fazer um desenho para quem estiver nos vendo, nos ouvindo, o que é interessante é isso, que a gente traz essa responsabilidade para as pessoas, para as instituições públicas e privadas. E esse exemplo que eu trouxe é que, na realidade, eu não tiro aquele conceito e o preceito daquele indivíduo simplesmente pela forma como ele se veste. Então, a mesma coisa num produto ou num serviço. Eu preciso prestar esse serviço independentemente, ou fornecer esse produto independentemente da maneira como ele esteja sendo representado.
O que é isso? É trazer a essência. Transparência é acreditar e a ética é trazer essa essência com valor, com princípios e propósitos. Espetacular. E, bem, o tema é compras públicas, né? E eu entendo que quando a gente tem um cenário onde algo nessa linha não está sendo observado, respeitado ou preservado, por assim dizer, cabe entender que você, enquanto cidadão brasileiro, ou envolvido diretamente ou não com aquele processo específico, tem espaço para se manifestar. Qual é o caminho para essa manifestação? O que a gente deve fazer quando tem uma atividade que você entende que não está sendo ética e que está acontecendo no assunto? De novo, compras públicas é o tema em tela. Não, com certeza. Essa parte das aquisições, principalmente para a gestão pública, quando a gente lida com dinheiro, que é o meu também. É nosso. É o nosso, Exato. Né? Exato. Então, tem dono, né? Exato. O próprio gestor público, aquele que está dentro de uma instituição pública, ele também está ali administrando o dinheiro dele. E não só dele, do amigo, do vizinho e de toda a sociedade. De quem está nos assistindo. Exato. Perfeito, você traduziu tudo nessa, digamos assim, nesse pronome nosso, é o coletivo. Isso. E o nosso me inclui. E é isso que, primeiramente, a gente precisa pensar, que eu não posso me excluir, porque normalmente quando existe um ato de corrupção, uma fraude, um desvio, a pessoa está se excluindo daquele contexto. E as compras públicas, elas só existem porque esse contexto é extremamente importante, porque eu preciso garantir para a sociedade algo legítimo, algo ético e algo transparente. Perfeito. Então, é isso que vocês brilhantemente estão trazendo aqui no portal. Aliás, nem agradeci, comecei falando e nem agradeci. Muito obrigada, né, por esse convite maravilhoso, e agradeço o trabalho que vocês desenvolvem, trazendo todas essas informações para a sociedade. Se queria falar alguma coisa, eu continuo a resposta já. Pode... É que isso é parte da missão do portal, tá? E educação a gente enxerga como um ponto muito importante do que a gente faz aqui dentro, e não tem como não colocar esse tema dentro do escopo daquilo que é obrigação do portal entregar para alguém, ok, e também do que é papel do portal de ensinar. Porque, doutora, é muito comum que as pessoas não percebam esse pertencimento ao assunto que foi apresentado. E para a gente é muito claro. Eu olho para a estrutura que a gente criou enquanto uma prestadora de serviço, para mim é cristalina a responsabilidade que a gente tem na hora de garantir que aquilo que está acontecendo ali está acontecendo da forma mais aderente possível à lei, da forma mais transparente, porque é um direito da sociedade. Mas quem fala do assunto muitas vezes fala como se fosse um assunto, como você colocou, apartado, tá? E não é. Se você está vendo alguma coisa, e você é cidadão, cidadã, está vendo alguma coisa inadequada, aquilo não é um assunto para terceiros, é um assunto para você próprio que está vendo isso. Então é muito bacana deixar claro que você, enquanto cidadão, não importa quem você seja, está envolvido nesse contexto. Você tem direito, você tem lugar de fala para esse assunto, não é verdade? Então, mostrar isso para a população em geral e, evidentemente, com mais especificidade para a responsabilidade do gestor público, tá? É muito importante. Eu fico muito feliz quando a gente traz um assunto desse de forma clara para todo mundo acompanhar. Muito obrigada. Obrigado por esse papel, por esse trabalho que vocês têm, né? E aí, tentando contribuir um pouquinho, o que eu posso dizer para o cidadão, para nós, todos, é que nós temos uma estrutura robusta. Essa estrutura, só para a gente localizar as pessoas, colocar aqui um GPSzinho, essa estrutura não é uma estrutura que o Brasil desenvolveu só porque ele é bom, porque ele é magnânimo. Essa estrutura é uma estrutura mundial. Essa estrutura, o que é? A necessidade de todos os países, de todas as instituições, de órgãos públicos e empresas privadas saberem com quem estão lidando.
Perfeito. Poderem acreditar é aquilo que nós falamos logo no começo, trazer transparência a todas as ações. Porque fica muito difícil, vou rapidamente aqui colocar, eu comprar um vestido de um país via um sistema de compras desses sites de compras, eu colocar como se fosse cidadã, tá saindo um pouquinho dessa esfera do conceito público, só para a gente entender, porque a gestão pública, ela contrata por meio de editais, licitações, etc. Mas também pode fazer uma contratação direta. E hoje a nova legislação permite isso, né? Certo. Muito mais amplamente. Então vamos supor que eu preciso comprar um fármaco, um remédio urgente para um cidadão que está ali necessitando e a Secretaria de Saúde do estado dele não permitiu. Então a Defensoria Pública atravessa uma petição e por meio dessa petição, quando essa petição chega ao juiz, o juiz fala assim, não, órgão público, compre. E aí até licitar não vai dar. Então vai lá num site, pega, vê a caixinha e tal, vou comprar R$100, exemplo. Como é que eu vou acreditar que aquilo é o que está sendo fornecido? Começa por aí. Aí o cidadão começa a descobrir que são vários medicamentos de R$100 que estão sendo comprados mesmo sem liminar judicial. Ou seja, é algum servidor que está acessando o sistema, um exemplo. Não estou dizendo que servidor desvia conduta ou não, estou dando só um exemplo, é fictício. E aí esse servidor vai lá e acessa os portais, os sites, comprando aquele medicamento e ele vai embolsando aquele medicamento e vai vendendo no mercado paralelo. Para começar, nós temos aí um mercado paralelo sendo de uma conduta desviada, onde, por exemplo, ele pode estar estimulando o comércio e a venda e o uso de medicamentos não autorizados, inclusive, nem por médicos. E a gente sabe que às vezes isso pode acontecer. Claro, eu estou colocando um caso fictício aqui. E aí o cidadão percebe, observa e fala, não, isso está equivocado. Estão usando o dinheiro público de maneira errada. Esse cidadão que está ali trabalhando na minha visão, ele é uma pessoa que eu devotei por meio de um concurso público o munus de trabalhar ali, ele está usando o dinheiro de maneira errada. O meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, como o senhor falou. Então, interessantíssimo que aí o cidadão ele tem ferramentas. E o cidadão é o nosso maior tesouro. Porque o Brasil, gente, é um território de, digamos assim, de capacidade continental. Então, do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, eu não consigo, como gestor público, alcançar todas as pessoas. E o cidadão é o que? O nosso fiscal maior, porque ele está ali, frente a frente, às vezes num balcão de um setor público e consegue visualizar isso. Ou às vezes porque é amigo de um servidor, porque é amigo de um colaborador, porque é amigo de um fornecedor de produtos ou serviços e consegue descobrir ali alguma artimanha. Não é o padrão? Não é, mas os desvios existem. Descobrir a artimanha, ok. O que eu vou fazer então, Elise? O que eu posso fazer? Você está falando muito e não me explicou nada. É que eu precisava contextualizar. E aí, o que acontece? Então eu verifiquei, tem o portal de transparência, nós temos a ouvidoria, exato, a ouvidoria do órgão, o que é uma ouvidoria geral também. Nós temos também Ministério Público, que tem um papel fundamental. Podemos fazer uma denúncia no Ministério Público, é uma das possibilidades. Dentro das empresas que têm já um sistema de integridade, um sistema de compliance implementado, também dá para você fazer essa denúncia na própria empresa. Então você descobre que o fornecedor, se você descobrir, entra lá no site do fornecedor, vê como que faz denúncia. O próprio fornecedor, às vezes, o dono da empresa não sabe tudo o que está acontecendo na empresa. Mas quando o dono ou aquela equipe que é, digamos assim, treinada... responsabilizada para isso, né? Empoderada para isso, né? Perfeito. E aí o que vai acontecer? Vai entrar ali dentro, vai ter um sistema de investigação. E você, que é denunciante, pode pedir para que você seja, e tenha seu nome em sigilo, para que você seja protegido. Mas se você quiser acompanhar, você pode fornecer um outro dado pedindo a proteção também. O ideal é que o cidadão acompanhe. Perfeito. Aí vai ter um número, esse protocolo que vai ser aberto, e você vai acompanhar e esperar uma resposta. E eu posso dizer para os senhores, eu trabalhei, vocês viram ali na leitura do currículo, que eu trabalhei com o processo administrativo de responsabilização, que é justamente o resultado do seu trabalho, cidadão.
Você é quem traz essa fonte para nós, que é o quê? Eu recepciono isso num canal de denúncia ou num canal de reporte. O canal de reporte faz a triagem e encaminha para uma comissão. Essa comissão vai fazer análise dessa denúncia, vai verificar as provas, coletem provas, se vocês conseguirem. Porque também alguma denúncia vazia, quando a gente tem que ser objetiva, né? Exato. E tem denúncia de má fé também. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então não é tudo que eu estou vendo que realmente é verdade. Precisamos verificar. Então, eu preciso mínimo uma prova, preciso alguma coisa que consubstancie isso. E aí, com essa prova, com esse documento, com essa informação ou com esse relato, olha, no dia tal, se vocês pegarem as câmeras, vai aparecer uma pessoa passando com mala no corredor da empresa, essa mala tinha dólares. Ok, então a gente vai atrás da prova também, se não tiver a prova, mas tiver como obter, porque às vezes o cidadão também não tem como obter a prova, mas isso é fundamental. Tente buscar uma forma de comprovar o que você está dizendo. Use as ouvidorias dos órgãos e dos setores, inclusive das empresas fornecedoras prestadoras de serviço e ou produtos, e também busque ali, se não conseguir dessa forma, um Ministério Público, às vezes até uma delegacia, porque tem cidades pequenas que a delegacia é que faz às vezes de muitas questões para o cidadão. É verdade. O delegado acaba brincando aqui, sendo até um juiz, né, dependendo ali da situação, porque ele vai movimentando toda a estrutura para que o judiciário consiga levantar as informações e passar para a área do executivo, por exemplo, do legislativo, do judiciário, que vai ali tomar conta da situação. E dessa forma é que a gente consegue punir as pessoas erradas, se é que elas são plausíveis e passíveis dessa punição, quando a gente verifica que as evidências ou que o relato é verdadeiro. Para complementar e trazendo também para o assunto em tela, né, compras públicas, aí nesse caso especificamente o que a gente faz aqui, pessoal, a gente tem um programa de integridade e compliance aqui dentro, é um assunto que a gente já vem caminhando há alguns anos dentro do portal de compras públicas. E a gente tem, não sei se todo mundo já sabia, se não sabia agora está sabendo, um canal específico de denúncia, tá, que se aplica de forma ampla para qualquer coisa que tenha acontecido dentro da estrutura do portal. Tá? O que a gente faz com isso? Tá? A gente literalmente se comunica com as ouvidorias dos órgãos que estão envolvidos dentro da situação denunciada, tá? E a gente acompanha isso, preserva vocês, tá? Quando você se denuncia, você faz um cadastrinho, você vai me dar a informação que você precisa, você não precisa me dar seu nome, você vai criar um usuário e uma senha, e você vai precisar notadamente de um e-mail, porque é a porta. Você pode inclusive criar esse e-mail só para isso, tá, gente? Dica, não usa o seu aberto se você estiver preocupado com isso, não. E com esse usuário e senha e esse e-mail, você vai acompanhar tudo o que está acontecendo nisso. E o que a gente faz? A gente passa isso para frente, a gente acompanha, e se a gente entender que isso está sendo varrido, esquecido ou abandonado, a gente escala. Se o próximo passo, olha, isso foi enviado para o órgão dia tal, até já tem tanto tempo, nada aconteceu, Ministério Público, talvez seja a hora de entender o que está acontecendo aqui. Aí a gente pega tudo que a gente recebeu do processo do órgão e tudo que recebeu na denúncia e encaminha ela para frente. Tá? É uma maneira de garantir que aquilo que está acontecendo aqui dentro tá acontecendo de forma ética, correta. E como a gente tem um conceito muito forte que é da rastreabilidade aqui dentro, gente, se teve alguma coisa que aconteceu dentro da estrutura do portal, alguém que fez alguma coisa errada, deixou uma assinatura eletrônica do que ela fez. Então é extremamente fácil gerar evidência em cima do próprio processo de ata do documento e da nossa ata de log, que registra toda interação humana com um determinado processo do início ao fim, separando quem foi o ator disso, com data e hora do que aconteceu. Ordem cronológica e atores estão bem delimitados. Se tiver alguma coisa errada no processo, vai ficar evidenciado, não tem como. A pessoa pode até fazer algo errado, que não devia, mas ela não consegue dizer que não foi ela que fez. Então, é uma ferramenta importante para isso, né? Seguindo um pouquinho, então, pessoal, vamos lá. O canal de denúncias existe, está em todos os rodapés de página do portal na área pública como um todo e na área logada também. Usem a da área pública, por favor, no ambiente logado, se você precisar, você está automaticamente identificado. Fiquem à vontade, está aí para exatamente criar mais uma ferramenta para isso, tá? Entre outras. Vamos em frente um pouquinho, doutora. E
algo aconteceu de errado. Quais são as consequências disso? Tanto para o órgão, quanto para os atores que estão envolvidos dentro desse algo, seja ele qual for. O que isso gera? Bom, nós temos uma série de consequências, isso é fato. Mas antes de eu falar das consequências, eu queria só fazer um adendo primeiramente, né? Que realmente eu me esqueci de falar do seu canal, da sua via, né? Que é fantástica e que é importante, tá vendo? Eu falei das empresas privadas, mas aqui no portal vocês têm na própria casa de vocês, vamos dizer assim, né? Uma ferramenta, um auxílio que pode ajudar muito. E outro também. Concomitantemente, não independente das vias, ainda tem os tribunais de contas, que também é da sua região, porque a gente tem o TCU, que é o da União, mas tem os tribunais de contas de cada estado, de cada localidade, e também as corregedorias, as CGs, você tem a CGU e a CGE. Complementando isso, quando a gente recebe, tá? E eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar no órgão onde eu atuava, né? Com os primeiros processos de os primeiros processos administrativos de responsabilização, logo quando a lei foi criada, a lei de anticorrupção, né? Já que eu estou com a lei de licitações na cabeça, já ia falar o número dela aqui, né? A nova. Mas enfim, quando a lei anticorrupção foi criada em 2013, a gente tomou essa atitude de fazer os primeiros, e nós é que impulsionamos, inclusive, a criação de um decreto, e hoje nós temos aí já legislações voltadas para a integridade que também já dão um norte para o que pode acontecer. Então vamos lá, cidadão, você denunciou, você, empresa, estava numa licitação, bom também às vezes, uma outra via, dentro do certame, está lá num pregão eletrônico, dando os lances, etc., participando de algum certame, percebe algum desvio de conduta, registra em ata. Já ali na própria ata também é um outro meio de registrar. E você, licitante, você, pessoa que participa de uma licitação, você tem poder. Você ali naquele momento, você também, além de ser um cidadão, você é um possível fornecedor. E quem é possível fornecedor tem munus público também. Então, use essa sua força, use essa sua potência. Eu quero registrar em ato o que está acontecendo aqui agora. Eu posso falar isso de cadeirinha, de carteirinha, porque eu trabalhei nas duas posições. Hoje eu estou na gestão pública, mas eu fui há um tempo fornecedora. Uhum. Mas a lei era antiga, entendeu? A gente andava de tico-tico, teco-teco. Hoje não, a coisa está muito mais... nós temos muito mais vantagens. Tudo eletrônico facilita muito, quase tudo, né? Bom, voltando aqui. Então, o que eu posso fazer? Aí eu fiz a investigação, descobri que tem evidências. Além das evidências, eu vi que realmente existiu ali, por exemplo, um conluio entre 2 ou 3 licitantes que fizeram ali um embarreiramento para outros licitantes não participarem da licitação. E isso, de repente, foi denunciado, inclusive, por um licitante que mandou a denúncia por baixo da porta do presidente da empresa. Pode também você escrever um papelzinho e colocar embaixo da porta. Só que, claro, você não vai conseguir fazer o acompanhamento disso. Para fazer o acompanhamento, minimamente, tem que ter um canal de comunicação, isso é importante. Mas peça, olha, eu quero ser protegido, eu tenho medo, eu tenho receio, enfim. Os canais, eles têm um protocolo e tem legislação. Nós temos até ISO, tá, de canal de denúncia. Isso. Então, tudo isso facilita a estrutura. O nosso canal, se me permite uma parte, inclusive, ele parte do pressuposto que ele é uma denúncia anônima. Só se a pessoa quer se identificar, ela tem que acionar. Olha, eu quero me identificar. É ao contrário. Até para não induzir a pessoa. Se eu começo com um cadastro e só boto um lugar, ó, quero que meus dados permaneçam anonimizados, em última instância eu estou com esse dado, né? Então eu crio mais uma responsabilidade LGPD que a gente poderia evitar. Então a gente faz dessa forma, ele tem uma estrutura desenhada para ser anônima, e se a pessoa vir e fala, não, isso aqui eu faço questão que saibam que fui eu de alguma forma, aí você clica numa caixinha e abre os demais campos para fazer. É um cuidadozinho que pode parecer bobo, mas é muito efetivo para evitar sustos, por assim dizer, sabe? E para preservar sempre o cidadão, que acaba sendo a parte fraca nessa hora, né? Verdade. Isso é perfeito. Essa forma de atuação, ela simplifica um pouco o processo,
né, desburocratiza e ao mesmo tempo garante que o cidadão, a pessoa que está ali utilizando o canal de vocês, está tendo a fidedignidade e a segurança, justamente por isso, porque existem normativas e existem os outros canais anteriores aos que vocês têm aqui e que fizeram um experimento e foram amadurecendo até nós chegarmos nesse modelo. E, gente, daqui a um tempo também vai ter coisa muito mais moderna. Aguardem, porque isso aí é só o começo. Amém. Mas, com certeza. E aí, para nós, em termos de licitação, por exemplo, se a gente pega uma empresa, como eu pego às vezes, né, peguei, né, que atualmente eu não estou mais pegando essa parte, mas eu estou em outra parte, agora estou para recuperar os ativos. Mas quando a gente vai sancionar, por exemplo, essas empresas, a gente pode sim proibi-las de licitar com a gestão pública. E, sinceramente, você, gestor, você quer ficar proibido de licitar se essa é a tua remuneração dentro da tua instituição, dentro da tua empresa, da tua corporação? É o que paga o seu salário, o salário dos teus colaboradores e, inclusive, alimenta a sustentabilidade do seu negócio e de outros negócios, às vezes, dependendo da magnitude da sua empresa. Se é uma empresa grande, poxa, gestão pública é um bom pagador, às vezes, tudo bem, atrasa um pouco, uma coisa ou outra, mas assim, é um bom pagador. Pode até atrasar um pouquinho, mas sempre paga. Exato. Então, é um pagador bom. E às vezes esse atraso é porque conta, a gente já sabe, da máquina, isso é fato, justamente para evitar erros internos também. Perfeito. Porque, como eu disse, nós estamos melhorando. Essa estrutura, ela melhora a cada dia. Mas, enfim, então, a gente observando isso, aí essa instituição, ela pode, entre uma das punições é essa, de sofrer sanções até ficar sem licitar. Sofrer sanções de ela ter que publicar o nome dela no portal da transparência em um jornal de grande circulação. Ou seja, eu sou uma corrupta e eu vou publicar no jornal de grande circulação da minha cidade, olha, eu sou corrupta. Já imaginou você em praça pública dizer que você é corrupto? Você fazer a sua meia-culpa? Gente, anos são tomados para a gente guardar nossa imagem, nossa reputação. Em segundos, na hora que alguém ler aquilo, já acaba. Era. Mesmo que eu reverta isso depois. Mas aquela imagem vai sempre ficar. Ela fica. Ah, não tenho nada, não tem mais preconceito. Sempre tem. Sempre tem um olharzinho enviesado. Eu sei porque reputação é isso. Senão a gente não andaria com as roupas que anda, não teria o corte de cabelo que tem, não usaria os óculos que usa e não falaria da forma como fala. Perfeito. Então, tudo isso é um conjunto que o empresário, ele não pode se dar ao luxo. Ele já tem problemas. Desculpa, agora eu vou defender a parte dos empresários que precisa também. Já tem aí atribulações de desafios enormes com impactos de tributos, questões, inclusive, que o próprio compliance e a integridade também trabalham, que é o possível passivo trabalhista. Sim. Porque os empregados, eles entram contra a empresa, estão insatisfeitos, aí questionam o salário, uma hora extra, um assédio moral, um assédio sexual, uma violência psicológica, agora tem até gestão por injúria. Então, assim, tem uma série de coisinhas que o empresário precisa se preocupar. E aí você vai se preocupar ainda com desvios face a um sistema de licitação. Isso é muito complexo e muito complicado para que a sua empresa, para que a sua instituição perca com essas questões. Inclusive, tem outro tipo de punição, que é a suspensão do pagamento, retenção de ativos, para recuperar aquilo que foi perdido, se houver cálculo de perda para a gestão pública. Porque, como eu disse, a gestão pública é você também que está fornecendo. Sou eu que estou ali, somos todos nós, como foi bem dito aqui, nosso. Então, só para resumir, se as pessoas pensam que hoje existe um passar de mão, infelizmente ele não existe mais, e não é porque o Brasil é magnânimo, é porque a sociedade internacional, ela exige hoje uma postura. E outra, eu tenho visto nos empresários e nos empreendedores brasileiros uma postura, isso eu queria elogiar, uma postura diferenciada. Amém. Hoje eu tenho visto que o capital humano, ele tem sido privilegiado, estudado, trabalhado, e como o senhor trouxe, a educação, vocês aqui educam. As empresas e os empreendedores têm aprendido e compreendido a importância de treinamento e capacitação. Sem pessoas ele não faz nada. Né? Então é uma enorme preocupação, e tecnologia ajuda um pouquinho nessa hora, né? Não só no alcance, mas como
porque a gente consegue chegar a lugares que às vezes não são possíveis fisicamente, né? Presença nacional tem disso, né, doutora? São em torno de 4 mil municípios atendidos, é um bocado de coisa. Então, tecnologia nessa hora é realmente muito bacana. E tanto no alcance quanto na liberdade que a gente consegue dar para uma pessoa para buscar a informação que ela precisa, porque você não precisa se deslocar para aquela sala de aula naquele determinado momento. Por exemplo, esse nosso podcast vai estar gravado e vai estar disponível. A gente vai divulgar e isso vai estar indexado nas plataformas. Se a pessoa quiser pesquisar, ouviu falar pesquisar, ela vai encontrar esse conteúdo, isso vai estar disponível. Então, tecnologia é um grande aliado, inclusive para isso. Não estou nem falando na questão do uso da tecnologia para questões mais diretas de compliance, não. Aqui eu estou pensando mesmo no tanto que ficou mais fácil aprender. Tá? Graças a Deus, até por conta de uma pessoa que... É uma coisa minha, né? O dia que eu não aprendo alguma coisa é um dia meio que perdido. A gente sempre está pretende e busca aprender um pouquinho. Ficou muito mais fácil fazer isso hoje do que era 20, 30 anos atrás. Com certeza. Há 20, 30 anos atrás eu usava enciclopédia e copiava na mão. Não perguntem minha idade. Não perguntem minha idade. Não é necessário. Mas parece, quando a gente fala tudo isso, que é um grande desafio para o gestor, né? Inclusive para o gestor público, a questão da criação do fortalecimento de um programa de governança, de compliance, né? Porque não é uma coisa que é um pedaço de papel, né, doutora? Não é uma coisa que a gente escreve, deixa pronto, deixa bonito na prateleira e fala, agora eu tenho. Não é assim que a coisa funciona, né? Ela tem que trazer na prática. Vamos falar um pouquinho do lado do gestor nessa hora? Qual é o desafio que ele tem para criar e para manter um sistema de compliance, um sistema de transparência, um sistema de governança? São muitos, mas eu sou uma pessoa do lado humano, né? Eu vejo muito o lado humano. O que é o lado humano que eu digo? São os conceitos que eu trago desde a minha infância, ou antes até mesmo de eu nascer. Então eu já venho ali, quando eu vou para uma instituição, uma empresa, eu sou o gestor, eu sou o proprietário dessa empresa, eu sou um licitante, eu trago comigo as culturas que eu aprendi, que eu vivenciei. E será que essas culturas realmente elas estão adequadas para o padrão atual? Será? Eu acabei de dizer que eu tinha uma enciclopédia e copiava. Se eu chegar hoje no meu trabalho, abrir a enciclopédia e falar, vou pesquisar aqui o termo que eu vou usar para a próxima redação, a pessoa vai falar, tá louca? Já tem o chat GPT que você não precisa nem pensar, você fala mais ou menos o que você quer dizer e ele faz o texto enorme. Mas eu não, eu tenho aquela mania de copiar. Então o que eu quero dizer? Claro, isso não é um desvio de conduta, mas existem pessoas, e agora eu vou tocar um tema sensível, por exemplo, é um exemplo. Tá? Eu peço que vocês abram o coração e a mente. Não estou aqui dizendo de você, nem de alguém que está próximo, mas vocês podem conhecer alguém que tem isso. Uma pessoa que nasceu numa família onde o pai batia na mãe. O pai era usuário de bebida ou de droga, por exemplo. Pode ser que esse filho ou essa filha, quando cresça, amadureça e entre no mundo corporativo sendo um empresário, empreendedor ou sendo minimamente um funcionário, colaborador, ele tem aprendido dentro da casa dele que tem que malhar todo mundo, brigar com todo mundo, porque a vida é assim, é um desafio a cada momento. Então ele vai ser uma pessoa dura, ela vai ser uma pessoa dura ou ele vai ser uma pessoa dura. Ou o contrário, de tanto ver alguém apanhar, ele ou ela se retrai e vira algo passivo. Então não tem uma postura equilibrada. Eu estou dando um quadro de muitos quadros de uma família disfuncional, exato, que trouxe. É a pessoa que é má? É a pessoa que... Não. É a estrutura que ela trouxe e a educação que ela aprendeu. Dentro daquelas crenças, dentro daquele conteúdo, dentro daquela vivência. E hoje, senhoras e senhores, se você vai gostar do que eu vou dizer ou não... Mas tanto gestão pública quanto gestão privada tem a obrigação hoje de treinar, capacitar e educar. Ó a palavra, o senhor disse isso aqui à frente agora há pouco. Educar. Então eu vou ter que mostrar para essa pessoa, não é chegar para ela, exclusivamente para ela, olha, você é péssimo, você é péssima. Não, eu
leva os treinamentos de maneira geral, sem dizer quem é quem, treinando a todos, porque pode ser que no miolo ali tenha mais pessoas com essa mesma característica. Então leva um treinamento sobre, por exemplo, violência doméstica, para a pessoa entender que aquilo que ela viveu, ela vai começando a abrir os olhos, o que a gente chama, tirando as vendas, né? E vai começando a assim entender ali e modificar a sua postura. E a gente vai ter que ir treinando qual é a postura correta dentro do espaço corporativo. E digo mais, quando ela aprende dentro do espaço corporativo, seja ele público ou privado, porque para mim a instituição pública também é uma corporação, correto. Tá? Concordo. Então, né? O que a gente faz? A gente treinou essa pessoa, tá capacitando, porque também não é um treinamento de violência doméstica que vai resolver. Você vai ter que dar vários. Também não adianta dar um na sequência do outro. Tem que ser... são pílulas. Faz uma semana, depois vai na semana da saúde lá daqui uns 6, 7 meses ou um ano depois, para ir acordando. Nesse assunto de Exato. novo. E o canal de denúncias é fantástico para isso. Porque ele vai te dar as tuas evidências do que está mais recorrente. Ah, é assédio moral? Ah, não, é atraso. O pessoal está chegando simulando ponto. Não, estão dando senha aqui no pessoal intransferível, está todo mundo distribuindo senha. Passou na rua, eu vou distribuir cartãozinho de senha. Então, o que eu vou fazer? Descobrir que estão dando senha dentro da empresa, dentro da corporação, dentro do órgão público, o que eu vou fazer? Vou trazer uma pessoa técnica gratuito. Tem muita gente que faz isso gratuitamente. Dentro da minha empresa, vou fazer uma palestra da tecnologia da informação, posso chamar o portal, olha, vocês têm aqui alguém que possa me indicar para fazer uma palestra sobre tecnologia da informação para o pessoal entender o que eu quero que eles entendam, ponto-chave é não distribuir senha. Mas aí essa pessoa, como ela é técnica, ela vai abranger outras questões e vai despertar um insight da pessoa que vai falar assim, nossa, eu não sabia que senha era tão importante assim. Aliás, eu nem sabia que carregar meu celular pode dar na máquina do computador da minha empresa, pode dar vírus nas máquinas todas dentro de um sistema. Por quê? Porque quando eu carrego meu celular via USB dentro de um computador, uma CPU de uma empresa, o que está acontecendo ali? Eu posso estar transferindo e abrindo um portal do meu celular para o computador e vice-versa. E aí, se meu celular tiver vírus, que eu nem tô sabendo que tem, mas gente, eu tô falando vírus, mas isso já é passado, mas vocês sabem que eu sou da época da Bíblia e da enciclopédia, então vai vírus mesmo. Aí entra um vírus no computador da pessoa, e aí o que acontece? Acabou o sistema. Dados violados, lei geral de proteção de dados violada. Então, a gente tem que ter um código de conduta. E a conduta, ela tem que ser explicada para o meu colaborador. Então, só para resumir, porque eu falo muito, vocês já perceberam, mas o que é importante aqui é que a gente tenha essas condutas transmitidas, não desvirtuadas. A gente precisa transmitir, olha, não dê sua senha. Elise, eu vou falar que nem minha mãe falava, vai de casaco, leva o guarda-chuva. É isso. Só que você não vai falar casaco nem guarda-chuva, você vai falar, dependendo, até precisa, porque tem gente que não sabe se vestir no ambiente de trabalho. Desculpa, desabafei. Mas bora lá. É sério. Né? Errado não tá de jeito nenhum. Então, até isso, às vezes a gente tem que... só que você não vai falar pra pessoa, você se veste mal, você vai fazer uma semana de moda lá na empresa até mesmo, porque senão você vai ter que subsidiar o uniforme da pessoa, porque vai ser caracterizado o uniforme. Tudo isso é lei trabalhista, com compliance, com tudo mais. Então você faz uma semana de moda pra mostrar, nossa, olha que roupa bonita, que terno, gravata. E a pessoa vai começando a se deslumbrar e aprendendo como se vestir. Dentro, claro, do que ela tem conceito e das capacidades financeiras. Perfeito. Mas voltando aqui. Então, no caso da senha, você já coloca lá no seu código. Proibido divulgar a sua senha, ela é pessoal e intransferível. Dá o treinamento e aí você vai esperando do colaborador. Outro detalhe importante, dica. Registra esse treinamento, tira foto, dá certificado, faz tudo. Até se bobear, solta bombas explosivas assim, chama o Estado e fala assim, tô treinando minha equipe. Por quê? Você deixou registrado, o que vai acontecer? Isto chama-se aderência normativa. Vai mostrar que você, empreendedor, empresário, é top. Você cuida da tua empresa, você gosta dos teus empregados e, além disso, você gosta da sua empresa. Você está cuidando e gerando o quê? Banco de dados e evidências de tudo de bom que você está fazendo ali dentro para transformar a tua realidade em algo compliance e íntegro. Nossa,
Gente, não vai ser só para o gestor e comprador público, não. Esse nosso podcast eu vou ter que divulgar para o nosso quadro interno, até para o pessoal entender o que a gente tem feito. Porque isso gera... Às vezes a pessoa... O colaborador muitas vezes vira e fala: poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, será que eu preciso mesmo parar agora para ver isso? E não consegue entender a importância desse tipo de coisa, tá? No dia a dia dele, né? Ou dela, claro. E é que a gente fala, não pode ser específico. Vai ter uma semana de moda aqui, mas vocês não precisam ir não, só precisa ir fulano e fulana que precisam assistir. Eu estou botando alguém numa situação... de evidência completamente absurda, desnecessária e que pode ser tratada depois até como assédio, né? Então, para todo mundo, pessoal, tem que ser, tá? Isso vale para o órgão público que está tendo esse tipo de cuidado também, né? É sempre para todo mundo. Quando você fala em senha, eu achei bacana essa pegada de tecnologia e tem até uma curiosidade aqui também que eu acho que merece comentar. Tem são mais de 500 mil empresas dentro da estrutura do portal de compras públicas hoje, né? E para fazer o cadastro básico, ele precisa ser um representante legal, né? Ou fazer parte do quadro e estar colocado ali como administrador, ou ser uma pessoa com procuração para tal coisa, certo? O que a gente deixa claro? E, inclusive a gente evita qualquer forma de cobrança adicional para não ter argumentação de cerceamento disso que eu vou falar aqui agora. Se a pessoa precisar de outra pessoa para fazer uma operação do sistema por algum motivo, tudo bem, o responsável legal sou eu, mas a pessoa que opera, quem é o meu analista de licitação, é fulano, beltrano, é um grupo, etc. Cada órgão, cada empresa está liberada para criar quantas senhas precise. Por quê? Porque se alguém estiver fazendo uso da sua senha, vai gerar evidência direta que foi você que está fazendo isso. Se você entregou senha, token, o que for, para alguém a partir desse momento, tecnologicamente falando, é você. Então isso pode gerar um problema enorme para você, porque você pode ter algum colaborador que fez alguma coisa que não devia, tá? E que você não vai ter nem espaço de dizer, eu vou ter que corrigir a ação desse colaborador, porque formalmente foi você. Criem essa senha. Aí eu já estou pensando mais... Serve para a administração pública também. Vocês têm gestão para isso. Vocês não precisam trabalhar com uma pessoa ou com uma senha dividida, nesse tipo de coisa. Vocês nomeiem as pessoas, deem poderes para as pessoas e habilitem as pessoas dentro do sistema. Não precisa ser uma só. Muito pelo contrário. Você cria esse tipo de estrutura. Exatamente para preservar o direito das pessoas de ter aquilo que é pessoal intransferível, não transferido para outros, né? Não me botem para falar, não peçam que alguém fale em meu nome, por favor. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo eu. Vamos seguir em frente, doutora, que eu sei que a agenda é apertada e o seu tempo hoje, inclusive, vai ser um pouquinho mais curto exatamente por conta disso, né? Vamos tentar caminhar já para um finalzinho, pessoal. Apesar do tema ser interessantíssimo, pessoal, a nossa agenda hoje ficou um pouco apertada, mas vamos lá. Vamos falar... A gente já falou de pessoa, a gente já falou de tecnologia, a gente acabou de falou um pouquinho de papel, né? Afinal de contas, faltou a peça que junta isso tudo, né? Processo. E processo nessa história toda? Como é que a gente amarra pessoas, poderes em ação concreta? Qual é o papel do processo nisso tudo? O processo é fundamental. Essa palavra que você disse, eu não digo que ela é o coração, porque para mim o coração sempre é a gestão de riscos em processos, né? Porque tudo é processo. Mas justamente isso. Até nós, e eu gosto muito de simplificar a minha fala, até nós somos um processo. Nós temos um coração, nós temos um fígado, nós temos rins, nós temos 2 olhos. E o processo qual é? Você acorda de manhã, escova seu dente, se alimenta. Se você não se alimentar, você não trabalha o seu sistema. A instituição, seja ela pública ou privada, é um sistema cheio desses órgãos que estão ali colocando sangue para cima e para baixo por meio das sinapses neurais. Se eu não me alimentar, essas sinapses não vão ser desenvolvidas. Elise, você está trazendo agora aula de ciências aqui? Não, mais ou menos. Né? Bora agora pegar o caderno e a outra enciclopédia. Né? Mas então, o que acontece quando a gente está dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada?
é justamente uma sequência de processos. Só que o que me dá paura é porque as pessoas colocam os processos dentro de uma coisa que elas acham que viram, que pensaram e que aquilo está certo. Fazem uma reunião inicial, outra reunião, outra reunião, outra reunião e mais outra reunião. Mas não analisam o estado atual, o caminho para chegar em um estado almejado. O que é importante dentro de todo esse processo e procedimento é o seguinte: é a gente ter na mão a governança. A governança ela vai te dar diretriz. Ela vai dizer, eu quero isso, esse é meu sonho. Sonhar é bonito. Eu quero chegar, eu quero ser a 10ª melhor empresa do Brasil. Eu quero fornecer para a área da educação, eu quero fornecer para a segurança pública. Ok, quanto você quer oferecer? Como? Você tem que comunicar esse teu sonho para o teu administrado. O administrado é aquele que está dentro da sua instituição. E aí, o que acontece? Você comunicou, aí o administrado cruza o braço e bora processo. Né? Vamos aqui colocar procedimentos e fazer sequência, ok, está funcionando. Mas nós não somos linha de montagem. A gente precisa estabelecer esse planejamento estratégico, por meio do planejamento estratégico montar um plano de ação. Aí é onde está o problema, porque aí a gente trava. Ficou nas 20 mil reuniões e nada foi colocado do plano de ação para a efetiva ação, estancando tudo, parando tudo. E aí o que acontece? A gente tem pessoas que estão executando alguma atividade, existe uma certa produção, o gestor acha que está conseguindo alguma coisa, mas basicamente eu gosto de dizer que é como se fosse um cachorro ali rodando em círculos. Imagine um cachorro. Por quê? Porque quando a gente não tem isso claramente repassado para os seus administrados, e outra, não tem esses administrados, como a gente dizia antigamente, que também não se diz mais isso, mas eu sou das antigas, vestindo a camisa, porque hoje não basta mais o teu funcionário, o teu colaborador, aquele teu parceiro, o gerente, ou mesmo o operador de máquina, apenas vestir a camisa. Ele tem que entender quais são seus valores, quais são seus princípios, quais são seus propósitos e, principalmente, qual é a sua missão. Eu falo essa palavra missão com todo amor e carinho, porque a missão é que vai te levar longe, e é isso que vai dar o norte para todos. Se eu não comprar a tua missão, entrando na tua empresa, fiz um processo seletivo, não comprei a tua missão, na entrevista eu falei, ai lindo, top, entendi tudo, tenho gravado na minha cabeça, cheguei para entrevista de emprego, maravilha. Só que eu passei na entrevista, ok, você me contratou, e para mim isso pouco significa. Então essa missão, esse princípio, esses valores, esses propósitos, ou o propósito, tudo isso precisa também ser rememorado na cabeça da pessoa. E não só na cabeça, tem que começar a fazer parte do sistema. Então, os processos hoje, a gente precisa pensar que tem que ser o quê? Uma gestão sistêmica. Então, olha lá, eu fiz o planejamento estratégico, criei meu plano de ação, agora eu tenho que ir para a ação. O que vai te dar um plano de ação, já que a gente estava falando de transparência e ética? No canal de denúncia, por exemplo, que vocês aqui já têm até esse reporte. É justamente quando eu sei dentro da minha instituição, olha, eu estou tendo mais denúncias agora aqui de desvio de produto. Eu sou uma empresa de ferragens e estão toda hora pegando preguinho e parafuso, que ninguém vê, né? Mas 10 preguinhos, 10 parafusos todo dia para 20, 30 funcionários é coisa. É coisa. Então, o que eu vou fazer? Vou maltratar todo mundo? Chibatada, desculpa a expressão, chicotada em todo mundo? Vou bater em todo mundo? Não. Eu vou treinar aquelas pessoas e mostrar a importância daquele material. E posso até criar, por exemplo, gente, eu gosto muito de gratificar, isso é educação. Se a gente diminuir o desvio e aumentar o nosso material aqui no nosso estoque, e ele for mantido pela quantidade, etc., vamos dar um PL, né? Um pouquinho desse bônus de produtividade e vamos alcançando. Então, olha lá, planejamento estratégico, plano de ação, colocar o plano de ação em ação, porque o nome é plano de ação, quando eu descobrir qual é o meu estado atual, e aí nessa sequência a jornada ela tem que ser prazerosa.
como eu disse aqui, eu usei a expressão chibatada, né, de todo mundo, né, porque o pai, quando brigava, ele brigava mesmo, né, às vezes a palavra dói mais até do que qualquer outra coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que educar essas pessoas, trazer treinamento, capacitação. Eles é fácil falar. É fácil falar? É. E se fosse fácil administrar, você não estava aí, é porque você gosta de desafio. Quem gosta de desafio é empresário e empreendedor. Se não gostar de desafio, não estava aqui não, entendeu? Porque aí, fazendo outra coisa da vida. Então, bora lá, abraça isso com fé e continua. E já disse, tem treinamento e capacitação gratuito, você consegue. Liga aqui, a gente pode ver, né? Não estou falando que eu estou falando da gente, eu digo assim, a gente toda a sociedade pode ver o tipo de treinamento que você precisa, liga para um órgão público, alguém que você conheceu, ou um palestrante do LinkedIn que você viu, olha, você faz isso gratuito para mim? Não faço. Então esse aí você já descarta se não conseguir pagar, mas se você conseguir pagar, também paga, porque a mão de obra vale. Gente, precisa. Então tem treinamento... Quem trabalha de graça é relógio, pessoal. Exato. Então assim, uma palestrinha... Nem relógio, tem pilha, corda. Uma palestra de 1 hora, às vezes a pessoa faz, mas você vai contratar uma pessoa de nome, você vai querer uma pessoa... Então você precisa, e mesmo que não seja, pode ser um micro palestrante, pague a mão de obra dele, esse é um investimento. Aí ok, treinou, capacitou, foi andando, aí você vai ter que ter métricas, porque também tem outra coisa, a gente faz planejamento, plano de ação, aí eu não estou medindo a minha evolução, não estou sabendo quantos parafusos e quantos pregos estão saindo e entrando, então para que adiantou tudo isso? Aquilo que você não controla, você não administra. A auditoria interna e externa são os neuróticos, eu sou uma delas. Então, vai lá, olhando, conferindo, confirmando, tá assim, melhorou, não, isso aqui, então vamos mudar, mudanças sempre. E ao final, é claro, trabalhar as melhorias. Eu tô aqui me estendendo demais, mas é porque é importante essa parte dos processos. Isso é processo. É aquele famoso ciclo PDCA que os administradores adoram tanto. Eu resumi processos num ciclo chamado PDCA. Perfeito. E, gente, agora só para resumir, que eu comecei com o sistema, isso é um sistema de gestão. Se você não tiver um sistema de gestão, não tiver pessoas que te apoiem, e outra, isso é importante, ter conselheiros. O portal é um conselheiro. Eu aqui hoje estou como uma conselheira, talvez, para algumas pessoas. E aí você vai ter que ir buscando os teus conselheiros. Quem serão os teus conselheiros dentro da sua jornada corporativa, dentro da sua jornada pessoal? Porque se sua vida pessoal também não estiver boa, a tua vida profissional também não vai estar. Então, é um sistema. E acaba que a gente... é a empresa e a empresa é a gente. Eu sou a gestão pública sou eu. Se eu for encontrada bêbada na rua, vocês vão pegar meu órgão e falar assim, que horror. E olha que eu sou uma colaboradora dentro do meu órgão. Eu não sou quase ninguém ali dentro, se você pensar, dentro da máquina pública. Mas vocês me viram bêbada jogada na rua. Então, por que eu estava bêbada jogada na rua? Problema do meu pessoal. Minha parte pessoal não tá boa. Exemplo, tô me pegando como exemplo para não dar ninguém como exemplo para ninguém, né? Então, justo. E aí eu tô dando agora mostrando ficticiamente o que isso afeta. E afeta o sistema. Porque vamos voltar ao seguinte: imagem e reputação. Que parece nada, mas é tudo. Às vezes eu vendo mais, comercializo mais pela imagem e pela reputação, pela marca, pelo meu branding. Perfeito. Isso não tem preço. Não. E exatamente porque não tem preço, não é comprado, é construído. Leva uma vida para construir e 1 segundo para desmanchar. E eu achei bacana nessa colocação, de vez em quando as pessoas acham, quando vem um processo, acham que aquilo ali está talhado em pedra, né? Que nem os 10 mandamentos, Moisés com as placas que foram entregues por Deus no alto do monte. Não é assim. E você citou isso, doutora, com muita clareza. Não funcionou? Ajusta? Né? O próprio conceito do PCA, ele é circular para quê? Eu quero chegar aqui, eu estou aqui. Eu acho que o caminho é aqui. Estou seguindo. Medir. Não tá bom? O que eu faço para avançar? O que eu tenho que corrigir? E isso é continuado, né? Então, talvez seja o maior desafio disso tudo, né? Porque falar em processo é entender que o processo ele está eternamente em construção, né? A gente está e sempre sujeito a uma revisão. Então, é um desafio bacana, né? E aí
tem um monte de coisa que vai junto, tá, pessoal? E treinamento fica mais importante também por conta disso, é que, beleza, você treinou alguém para fazer algo de uma forma, aí você entendeu que aquilo não está eficiente, né? Você vai mudar essa forma. Não adianta só mudar um pedaço de papel, não. O colaborador, aquela pessoa envolvida, tem que estar impactada por isso. Ela tem que ser novamente treinada. Aí são 2 desafios, tá, pessoal? É sempre mais difícil, né? Na primeira vez você ensina, na segunda vez e a pessoa tem que aprender. Na segunda vez a pessoa tem que desaprender o que aprendeu para aprender de novo. Isso talvez seja o resumo da vida moderna, nessa quantidade de mudança que a gente está falando aí, da enciclopédia para o chat GPT. A impressão que eu tenho é que essa mudança só vai continuar acelerando, não é nem acontecendo, ela vai ficar cada vez mais intensa. É o que eu entendo que como o grande desafio disso tudo, é manter isso tudo vivo, em movimento e indo para o rumo certo, né? Visão de longo prazo. Posso só fazer Claro. Veio isso agora, que eu acho que tem alguém aí que tem que ouvir isso. A resistência à mudança. A resistência à mudança, ela também é complicada, porque nessa questão que o senhor disse do treinamento, né, quer dizer, aí a pessoa vai lá, ela aprendeu a fazer de uma forma, então era com a mão direita e talhava lá para frente, aí agora não, é com a mão esquerda e talha para trás, então, não, mas eu já tô acostumado, meu braço já tá com a formação, o talhar já tá ok, então não, eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim. Síndrome de Gabriela. Ou não. Nem sei, que povo chato que toda hora tá trocando o negócio. Mas aí que tá. Se você não trabalhar o teu colaborador para ele entender o porquê. Elise, isso é besteira. Não, não é besteira. A pessoa tem que entender o porquê que ela tá modificando aquele processo. Você pode explicar de maneira técnica? Pode. Meus treinamentos, por exemplo, eu sempre explico a parte da legislação, por exemplo, a parte técnica, mas também explico de maneira lúdica e às vezes demonstro. Porque são as formas adequadas da gente mostrar. Porque tem pessoas que gostam do concreto. Por que eu estou alterando? Não, porque com a mão esquerda não funciona, tem que ser com a mão direita, etc. Explicou a técnica, ok, compreendi. Mas e os outros que não gostam de parte técnica, que gostam mais, sei lá, de repente de uma coisa, um desenhinho? Tem gente que gosta de ver desenho, tem gente que gosta de ver filme, tem gente que gosta de um palestrante. Então a gente precisa agradar a todos os olhares. Então o treinamento, a capacitação, ela não se dá só num auditório dentro da instituição. Alguém falando. Como o senhor disse, não é só isso, eu tenho que entregar material visual, eu tenho que entregar, às vezes, a coisa em código. Tem gente que é assim, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. É só assim que a situação desce para aquela pessoa. Aliás, ficar ouvindo blá, 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 ele vai falar assim, nossa, de novo vim para aquele auditório para ouvir blá, 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 blá. Então, desculpa, às vezes eu pareço grosseira, mas é porque é a interpretação do que a gente vai vendo. Então, a resistência à mudança, ela pode ser quebrada. E digo mais, você gestor, você empreendedor que é o grande maestro de tudo isso. Porque se você tiver paixão por aquilo que está sendo feito, paixão e amor, não é só uma coisa ou outra, não, é as duas. É o parzinho. Isso. Então, isso tudo é demonstrado e passado para o teu colaborador. Ele vai acreditar que os caminhos que ele vai estar trilhando, ele realmente vai estar fazendo alguma coisa que significa. Essa é a importância do superintendente, do presidente ao operador de máquina, a copeira, a pessoa que serve café. Se a pessoa que serve café não entender que esse café é para alimentar, porque café é alimento também, para alimentar, para minimizar os humores dentro de uma reunião, para satisfazer as pessoas, porque cafezinho também é uma questão brasileira e etc e tal, não, o serviço não vai ser aquela excelência necessária. E isso faz parte da sua imagem, da sua reputação também. Fantástico. Desculpe. Fantástico, maravilhoso. Pessoal, doutora Elise Brites dando um show aqui com a gente. Obrigado. Tá? Desculpa se a agenda ficou meio apertada. Eu tenho certeza que a gente vai poder marcar outras ocasiões para tratar desse assunto com mais detalhe e com outras ênfases. E eu queria aproveitar para agradecer não só a sua presença, mas como ter tido a chance aqui de ser o primeiro ouvinte
desse conteúdo fantástico, tá? Porque realmente o pessoal já pode lançar com um umzinho marcado lá dentro do canal, tá? Porque foi fantástico poder escutar isso em primeira mão. Muito obrigado, doutora. Pessoal, esse foi o Compras Públicas na Prática, o podcast que apoia você nessa sua jornada em busca da eficiência e da inovação. Até a próxima.